Pai, pela Tua presença tão real aqui conosco, Pai. Agora nós oramos em favor do Teu filho, o irmão Johnei, que estará pregando a Tua palavra, Pai. Dá a ele sabedoria e entendimento através do Teu Espírito Santo e que esta palavra, Pai, possa fazer morada no nosso coração, Pai. É a nossa oração no Teu nome. Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos ler o capítulo de número 2, do verso 11 até o 14, que é a base do nosso estudo para esta noite. Gálatas capítulo 2, verso 11. E nos diz assim a palavra do Senhor. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Amém. Até aí, irmãos, podem sentar. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Agradeço também ao nosso pastor presidente também pela oportunidade. E estamos aqui em mais um culto de ensino, irmãos. E o ensino da palavra de Deus nós sabemos que edifica a nossa vida espiritual e nos dá crescimento espiritual. Nós precisamos do ensino. O ensino ele é fundamental. Escutem bem, ele é fundamental para a nossa firmeza no Evangelho. Crente que é firme no Evangelho é crente que ama a palavra do Senhor, que escuta qualquer mensagem. Irmão Joab? Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos que valorizar a palavra do Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, uma iniciativa maravilhosa do pastor Leandro, de nós estudarmos a epístola de Paulo aos Gálatas. Então, aqui já estudamos alguns assuntos importantes, né? Em terças-feiras anteriores, como, por exemplo, não há outro evangelho, uma palavra que nos trouxe o pastor Argemiro. Também como Paulo se tornou apóstolo, e o apostolado aos judeus e aos gentios. E hoje nós falaremos sobre esse episódio que eu fiz a leitura aqui, que o apóstolo Paulo, ele encarou a Pedro, né? Ele repreendeu o apóstolo Pedro, e pela leitura bíblica, a Bíblia diz que foi diante de todos. Não foi em particular a repreensão, foi diante dos demais obreiros, diante da igreja. E nós vamos comentar também sobre as circunstâncias que culminou nesse fato que aconteceu entre os líderes da igreja naquele momento. E um atrito entre dois grandes servos de Deus, e o que nós podemos extrair para a nossa vida espiritual. Sobretudo nós que somos obreiros, que estamos aqui, e que vamos aprendendo com Deus e uns com os outros. Mas é importante que você diga já de começo que esse fato não comprometeu a pregação do Evangelho, não comprometeu. Esse fato também, ele não comprometeu o ensino neotestamentário, quer dizer, a doutrina dos apóstolos para a igreja que recém estava iniciando. Não comprometeu.
e principalmente o crescimento da igreja. Vamos dizer que foi um fato isolado, alguma coisa que aconteceu entre eles naquele momento, mas que no final das contas nós vamos ver que foi interessante que acontecesse aquilo. Foi importante que acontecesse aquilo, para que a igreja pudesse continuar na sua marcha, no seu crescimento, tanto em quantidade, como também em qualidade. Aqui no versículo número 11, se Deus permitir, quero falar versículo por versículo. Eu queria falar um pouco sobre o contexto histórico e geográfico desta cidade Antioquia da Síria. Estudando um pouco mais, nos tempos do Império Romano existiam 5 cidades com esses mesmos nomes, Antioquia. Mas a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, ela fala de 2 Antioquias. A Antioquia da Pisídia e a Antioquia da Síria. Essa cidade, Antioquia da Pisídia, é uma cidade que o apóstolo Paulo evangelizou juntamente com seus companheiros. E quase que todo o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, do versículo 13 até o versículo 52 desse capítulo, nós lemos ali a história de Paulo nessa cidade. Paulo chegou lá na Antioquia da Pisídia, como ele fazia de costume, foi para a sinagoga dos judeus, e ali ele teve uma oportunidade e começou a pregar. E pregou, Deus usou ele, como sempre usava, poderosamente, e ele ganhou muitos gentios naquela cidade. Mas os judeus, né, como se diz o gaúcho, sempre de pé trancado na macega, né, naquele judaísmo, naquelas leis do Antigo Testamento, né, perseguiram Paulo e expulsaram o apóstolo Paulo dessa cidade chamada Antioquia da Pisídia. Mas sabemos que ali Deus fez uma grande obra através dos seus servos. Porém, Antioquia da Síria é a cidade que está registrada aqui onde fiz leitura. Importante cidade do Império Romano também. Terceira maior cidade em território e em população. Estudiosos dizem que nesse tempo havia uma população de 500 mil pessoas que habitavam em Antioquia da Síria. Era um grande centro naqueles dias. Ficava atrás apenas da capital Roma e de Alexandria. Era a terceira maior cidade do império. Essa cidade hoje é chamada de Antáquia, uma moderna cidade às margens do rio Orontes, na Turquia. Nesta cidade, irmãos, Antioquia da Síria, foi estabelecido ali pela igreja primitiva uma base de missões. Uma base de missões. Então o centro da igreja ficava em Jerusalém. Lá em Jerusalém estavam os apóstolos. As colunas da igreja estavam em Jerusalém. Mas nessa cidade, Antioquia da Síria, era um grande centro do cristianismo. E ali, uma igreja abençoada, uma igreja que a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos, uma igreja que tinha doutores que a gente diz, doutores da palavra, homens mestres no ensino da palavra. E também tinham profetas naquela igreja. Uma igreja que tinha o poder de Deus sendo manifestado ali. Podemos até ler em Atos capítulo 13, versículo de número 1 e 2. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém? Então, uma igreja abençoada por Deus, uma igreja espiritualmente firme na palavra. Bem, então, continuando aqui, nessa igreja de Antioquia da Síria, é a primeira vez que se registrou na Bíblia em que os discípulos foram chamados de cristãos.
Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, primeira vez que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Capítulo 11 de Atos, verso 26, nos diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, uma igreja que ensinava, uma igreja que evangelizava, uma igreja que fazia obra missionária. Continuando aqui, irmãos, nesse mesmo versículo 11 de capítulo 2 de Gálatas, já começamos o assunto. Diz assim, versículo 11: E chegando Pedro a Antioquia, a cidade que me referi, lhe resisti na cara. Um termo parece que meio pesado, né? Forte, né? Lhe resisti na cara porque era repreensível, quer dizer. Essa palavra quer dizer, merecia repreensão. Naquele momento merecia repreensão. Também pode-se dizer que repreensível é ser advertido ou corrigido, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, corrigindo o apóstolo Pedro, nos parece até mesmo uma contradição, ou uma falta de lógica. Porque, como eu falei antes, o apóstolo Pedro era um grande nome na igreja primitiva. Juntamente com Tiago e com João, eles eram as colunas da igreja. É como fazendo uma comparação com a nossa igreja. O pastor Leandro, o pastor Argemiro, os demais pastores. Eclesiasticamente, são as colunas da igreja, espiritualmente falando. Que tem a direção, que tem o norte para a igreja. Que tem a última palavra, vamos dizer, depois de Deus. Para os irmãos entenderem melhor. É como se um obreiro, né, de uma classe menor, vamos dizer assim, ou um evangelista, ou um presbítero, nesse momento chamasse a atenção do pastor. Então, me parece uma falta de lógica, eclesiasticamente falando, isso não poderia acontecer. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que isso tem verdade, irmãos. Esse Pedro, além disso que eu já falei, ele fazia parte do colégio apostólico. Ele era contado com um dos 12. Daqueles que andaram com Jesus, que ouviram os ensinamentos de Jesus, que viram tudo o que Jesus fez. Paulo não. Paulo é considerado apóstolo, como estudamos aqui, mas depois que ele teve um encontro com Jesus, no caminho que ia para Damasco, nós conhecemos a história, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Depois de um tempo, ainda Paulo foi preparado, né, para cumprir o seu ministério e o seu chamado apostólico. Mas não era o apóstolo do colégio apostólico. Com isso eu quero dizer que parece uma contradição, né? Agora, Paulo também, por sua vez, era um homem de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Paulo era um servo de Deus submisso. Embora estando em Antioquia, ele era submisso à igreja que estava em Jerusalém, aos apóstolos que estavam em Jerusalém. O pastor João pregou aqui naquele último dia, na última terça, que Paulo, em uma situação sobre doutrina bíblica, o que podia, o que não podia, ele disse, bom, eu não vou responder nada agora. Eu vou lá em Jerusalém, vou falar com as colunas da igreja e vamos ouvir deles o que fizemos. E assim ele fez. E aqui eu já abro um parêntese, irmãos. Nós estamos aqui na igreja, a gente fala que Uruguaiana é um campo eclesiástico. Tem congregações espalhadas pela cidade, pelo interior do município. A Barra do Quaraí faz parte desse campo. Os obreiros que estão nessas congregações, eles são submissos e devem ser à igreja mãe. Jerusalém era a igreja mãe. Era a igreja onde começou. Então, isso é importante, nós que trabalhamos na obra, quem congrega em congregação, quem é encarregado de trabalhos na igreja,
Sempre tem que ter esse pensamento e essa visão. Quando ocorre uma situação, um problema, uma questão que nós não podemos resolver, nós temos que vir aqui. Temos que vir aqui. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paulo era submisso aos líderes da igreja. Mas naquele momento, por causa das atitudes do apóstolo Pedro, ele teve coragem. Ele foi audacioso, foi corajoso, mas o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Paulo não tinha dúvida do que ele estava fazendo naquele momento. E enfrentou Pedro. Como diz aqui, resistir na cara. Ali, ó. Não deixou para depois. Quero dizer à igreja nesta noite, irmãos, e especialmente aos irmãos obreiros, com toda a humildade, com todo amor, com todo respeito que tem aos irmãos, vamos nos esforçar para nós não sermos repreendidos. Ninguém gosta de ser repreendido, certo? Ninguém gosta, eu não gosto, os irmãos não gostam. Mas para que nós não sejamos repreendidos pela nossa autoridade espiritual, nós precisamos nos esforçar, nós temos que não dar essa oportunidade para alguém nos chamar a atenção. Muito mais quando é em público, quando é na presença de outras pessoas. Aqui a gente leva a questão para o lado ético. Os pastores, eles entendem isso. Quando tem que falar com um obreiro, com um irmão, com a irmã, procuram falar reservadamente. Mas nós vamos ver que aqui na igreja primitiva, em algumas situações e algumas atitudes, os apóstolos tomavam uma atitude firme, com rigor. Eu me lembro agora do capítulo 5 de Atos, que lá o casal Ananias e Safira, é uma história bem conhecida, concordaram, mentiram, né? Mas concordaram entre eles que venderam a propriedade por um valor tal, e não era verdade. Chegaram diante do apóstolo Pedro, e o Pedro perguntou, né? Por quanto venderam? Por tanto. O que aconteceu? Ele disse, não mentiram a mim, mentiram ao Espírito Santo. E aquela pessoa morreu. Eu não lembro agora se foi o marido, se foi a esposa que morreu primeiro. Quem me ajuda? O marido. O Ananias. E a esposa não sabia de nada. Não contaram, naquela época não tinha, acho, WhatsApp, telefone, essas coisas, não tinha. E aí, ela apareceu lá, pastor. O apóstolo fez para ela a mesma pergunta, por quanto venderam, portanto? Bom, os mesmos que levaram o teu marido, levarão a ti. Morreram na hora, irmãos. Mas essas coisas aconteciam para que houvesse temor na igreja. Isso que o apóstolo Paulo fez a Pedro, é para que houvesse temor também, irmão seu. Para que as pessoas entendessem que as coisas de Deus são coisas sérias. Por isso é importante o estudo da palavra de Deus na igreja, para nós termos esse entendimento. Nós estamos no século 21, mas as coisas de Deus continuam sérias. Continuam sérias. O ensino da palavra de Deus continua sendo uma coisa séria. As doutrinas fundamentais que nos levarão para o céu continuam sendo coisas sérias. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler um texto que está em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu falei aos irmãos que nós devemos nos esforçar para não sermos repreendidos. Olha o que Paulo fala para Timóteo a respeito dos obreiros. Quero dizer à igreja nesta noite que eu pedi para o pastor Leandro pular essa escala. Porque eu disse para ele que eu não estava capacitado para falar sobre isso. Mas a gente tem que ter coragem e falar a palavra. Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo. Olha o que Paulo disse, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, quer dizer, se alguém deseja ser obreiro, se alguém deseja entrar no ministério da igreja, excelente obra deseja, uma coisa linda.
Eu estou aqui já faz alguns anos, acho maravilhoso. Mas tem alguns critérios. Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Ele já começa assim. Aí depois ele dá uma lista de critérios, o perfil de um obreiro. Mas primeiramente, convém que ele seja irrepreensível. Quer dizer, que não tenha que estar se repreendendo ele, chamando a atenção. Nós somos falhos, irmão, nós não somos perfeitos. Há determinados momentos da nossa caminhada que nós falhamos. Mas nós temos que nos esforçar para que a todo momento o pastor, o encarregado lá, esteja nos chamando. Irmão, não faça assim, não é por esse caminho, não é por esse lado. É isso que o ensino da palavra está nos trazendo nesta noite. Nós temos que ter essa visão, nós temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus. Se nós somos obreiros, nós temos que ter essa visão. O obreiro tem uma responsabilidade maior do que os demais membros da igreja. Ele tem que ter um cuidado melhor consigo mesmo, com a sua família, com a igreja. Ele tem que ter um cuidado com o mundo, aonde ele mora, onde ele trabalha. É uma pessoa que deve ser diferenciada. Por isso ele é obreiro. Primeiramente, que seja irrepreensível. O candidato ao ministério, ou o obreiro que já está no ministério, não pode ser uma pessoa que seja repreensível, como eu falei aqui. Algumas más condutas na igreja primitiva, elas eram tratadas com rigor, diferente dos dias de hoje. Hoje nós vivemos em outro tempo, irmãos. E a gente até compreende isso. Mas nós devemos sempre observar a palavra de Deus. Sempre observar, é a nossa regra de fé e de conduta. É a nossa regra de conduta, é a palavra. Essa questão de repreender alguém, isso não é a todo momento, não é a toda hora. São fatos isolados, mas nós temos que ter esse cuidado. Eu, enquanto estudava essa palavra, e eu pensava, porque a gente começa a pensar, muitas coisas passam na mente do pregador, do obreiro, quando vai pregar uma palavra. E eu pensava que já estou na igreja há anos aqui, como obreiro mais de 25 anos. E aqueles tempos eram diferentes dos tempos de hoje. Às vezes eu brinco com algum obreiro mais novo, eu brinco com eles. Eu digo, se vocês estivessem na igreja e fossem obreiros no meu tempo, não sei, hein, se vocês iam ficar ali, ó. Às vezes eu escuto o pastor Argemiro falar sobre a disciplina na igreja, sobre chamar a atenção de um obreiro. Parece que para os dias de hoje não é fácil, mas naquela época os pastores, eles falavam. Obreiros encarregados de congregações chamavam os seus companheiros, seus auxiliares do trabalho e falavam como tinha que fazer as coisas. E às vezes pegavam alguém em particular e davam uma conversada melhor. E essas coisas, irmãos, não é para o mal. Essas coisas é para o bem, para que a pessoa acerte o passo, para que a pessoa seja próspero no seu ministério. Quando um obreiro é próspero no ministério, todo mundo ganha. Ele ganha, a família ganha, a igreja ganha, o nome do Senhor é glorificado. Mas às vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa não aceita. Às vezes a pessoa fica brava com o dirigente, com o pastor, com o encarregado. E vai embora. Quando uma pessoa não aceita a repreensão, o conselho do pastor, e vai embora, é porque ela não está firme ainda. Ela não está firme com Deus ainda, ela não tem ainda uma certeza do seu chamado. Eu comecei como auxiliar, eu não era nem auxiliar, mas eu ajudava nos cultos. E às vezes eu ia lá no culto e me atrapalhava um pouco. Todo obreiro novo se atrapalha um pouco. Eu me atrapalhava um pouco, só que os irmãos da época terminavam o culto, eles mal deixavam terminar o culto e já me davam uma chamada. E daí eu ia para casa, irmão Paulo chorava um pouco, me humilhava.
pedia que Jesus me ajudasse. Aleluia. Mas todas essas coisas me serviram, irmão Norberto. Parece que vejo hoje uma geração mais fragilizada de obreiros. Aleluia. Aleluia. Ia para a oração, Deus renovava minhas forças. Voltava no outro culto. Aleluia. Acontecia uma coisa diferente. Voltava para casa triste muitas vezes. Aleluia. Assim Deus vai trabalhando no nosso ministério, na nossa vida, para o nosso crescimento e para que a bênção de Deus chegue na igreja através de nossa vida, de nosso ministério. Nós somos um vaso que Deus trabalha em nós. A Bíblia diz: aceite a correção, a instrução do Todo-Poderoso quando vier sobre a tua vida. Mas às vezes o obreiro pensa: eu só vou obedecer se Deus falar comigo. Deus pode falar contigo, mas Deus pode usar o pastor, Deus pode usar o presbítero, o evangelista da igreja. Deus pode usar. Mas às vezes nós não queremos aceitar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, que está aqui nessa casa de oração, falando conosco. Vamos ler um texto, esse parece que é mais pesado ainda. 1 Timóteo 5, 19. Mas isso é ensino, é doutrina da palavra de Deus, irmãos. 1 Timóteo 5, 19. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aleluia. A gente vive um tempo hoje que as pessoas ficam falando nos cantos, atrás das paredes. Tem coisas que atrapalham o crescimento do evangelho. Aleluia. Nós sabemos que os pastores zelam, a administração da igreja zelam pelo altar. O altar é santo. Se não estiver tudo em ordem, a bênção não chega. Aleluia. Quando nós falamos em altar, nós falamos em ministério, em obreiros. Aqui Paulo fala: não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. No versículo 20 ele diz: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. É difícil isso, irmãos. Eu entendo que aqui estava começando a igreja. Paulo estava ensinando o seu filho na fé, Timóteo. Acho pesado repreender na frente de todos, mas em particular, eu não vejo problema. Ainda mais se é uma situação grave. Ainda mais se é uma situação grave. Depois, o versículo 21, que eu gostei dessa leitura, diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, olha o que Paulo fala, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, e nada fazendo por parcialidade. Então Paulo diz para ele, tem que cumprir isso aí 100%. E parcialidade, o que eu entendo aqui, é que nós temos que ter um mesmo parecer para com todos. Não é porque é meu amigo, porque é meu queridinho, porque vai na minha casa, que o tratamento com essa pessoa tem que ser diferenciado. Nós somos todos iguais, não podemos fazer acepção de pessoas. Tem que ser imparcial. A obra de Deus, o evangelho, é mais importante do que tudo. Porque se Paulo fosse parcial, ele não ia repreender a Pedro. Vou me queimar com Pedro. Eles vão me tirar da obra missionária. Eu não vou poder fazer mais aquilo que eu quero. É assim que muitas pessoas hoje em dia pensam e vivem.
Aleluia. Esse texto, irmãos, fala de confirmação. Se você sabe de alguma coisa contra algum obreiro, você não pode andar falando por aí. Você tem que ter testemunha. E você tem que vir aqui falar do pastor. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esse texto fala de repreensão, de disciplina e de imparcialidade. Vivemos tempos e situações diferentes. Devemos amar a todos, irmãos. Isso é mandamento bíblico. Mas não devemos permitir certas atitudes na igreja. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos trabalhosos e difíceis. Devemos falar em amor e pregar o amor. Mas a igreja continua sendo santa. O altar de Deus continua sendo santo e deve ser preservado. Sobretudo nós, irmãos, essa palavra Deus fala comigo também. O obreiro deve compreender a sua posição. Nós somos um espelho para a igreja. As pessoas estão nos observando. Paulo estava lá, como um obreiro, observando Pedro. Um homem espiritual, um homem que tinha o Espírito Santo. Em outras palavras aqui, né? Esse mano aí não está bem. Até enquanto os que não vieram de Tiago, ele era uma coisa. Agora, quando vieram os da circuncisão, ele já virou de lado aqui. Não tinha porquê. Era uma coluna da igreja, ele era a referência. Nós, irmãos, aonde nós estivermos, na congregação, no bairro, aqui na sede, nós somos uma referência. As pessoas nos observam, nós somos um espelho para a igreja. Nós temos que ter esse entendimento. Temos que ter esse entendimento. Somos uma referência na família, como eu falei, na igreja, no mundo onde a gente está aí, vivendo aí. Paulo falou isso para os obreiros, né, em 1 Timóteo 3. Convém que tenha bom testemunho dos de fora, para que não caia no laço do diabo. Tem que ter testemunho dos de fora. Glória a Deus. Eu falei o versículo 11, vamos para o versículo 12. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, quer dizer, tinham vindo de Jerusalém, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, não é? Como quem não quer nada, foi saindo. E se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Temendo. Como eu falei, não tinha porquê, ele era uma autoridade espiritual. Eram os cristãos judeus, esses da circuncisão, eram os cristãos judeus. O pastor João falou com muita clareza na última terça aqui. Pessoas que se converteram ao cristianismo, eram judeus, se converteram ao cristianismo, mas eles entendiam que tinham que continuar com as práticas do judaísmo, principalmente a circuncisão, que era um pacto que Deus fez com Abraão, com os judeus. E eles acreditavam nisso, e não somente isso, eles ensinavam as pessoas, porque entre eles tinha muitos doutores, ensinadores, eles ensinavam as pessoas que para as pessoas serem crentes de verdade, tinham que praticar o judaísmo também, chamados de judaizantes. Eram judeus legalistas, guardavam as práticas judaicas. Entre esses ensinos, diziam que cristãos, judeus, da circuncisão, não podiam se assentar à mesa, não podiam comer com os outros irmãos que não eram judeus. Porque os da circuncisão, eles respeitavam a lei do Antigo Testamento, lá de Levítico capítulo 11, em que Deus enviou uma ordem aos judeus, que não era todo tipo de animal, de carne de animal que eles podiam comer. Quando você lê o capítulo 11 de Levítico, você vai ver ali.
Uma quantidade enorme de animais que não podia comer. Eu dei uma lida hoje por cima ali, uma das carnes que eu me lembrei é a carne de porco que eles não podiam comer. Mas peixe também, peixe que não tivesse escamas, eles não podiam comer. Tipo esses peixe que é só de couro, né? De pele assim, não podiam também. E os gentios não tinham esse problema, os gentios comiam de tudo. Então tinha essa questão entre eles. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele sabia disso. O apóstolo Pedro sabia, irmã, dessas coisas, porque lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que quando Pedro foi chamado para ir até a casa de Cornélio, o centurião, Deus deu uma visão para ele, Deus falou com ele. A Bíblia diz que ele viu do céu semelhança de um vaso, parecido com um lençol branco, atado nas 4 pontas, e ali estava cheio de animais que os judeus consideravam imundos, animais que eles não comiam. E a voz do céu disse para ele: Pedro, mata e come. 3 vezes falou com ele. Ele sabia que Deus agora estava trazendo para a salvação os gentios. Isso era uma revelação, e ele sabia. Quer ver como ele sabia? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro vamos ler o versículo 28. Atos 10, 28. E disse-lhes: vós bem sabeis. Ele chegou na casa de Cornélio e já dirigiu a palavra. Cornélio era um centurião italiano, não era judeu. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como comum ou imundo. Então Deus falou com ele, por isso ele foi na casa de Cornélio. No versículo de número 34, ele diz assim, ó: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Quando Pedro chegou lá no meio dos gentios que Paulo tinha evangelizado, ele já sabia disso. Ele já sabia. Mas ele ficou se dissimulando com os irmãos lá. Porque os judeus que vieram de Tiago não queriam sentar à mesa com os outros. E ele foi se retirando também. Irmãos, embora o apóstolo Pedro, sabendo dessas coisas, como eu falei, ele se opôs. E é importante, eu trago esse ensino para a igreja nesta noite, nós termos a convicção daquilo que nós realmente aprendemos de Deus. Nós temos que ter isso em nós. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro, ele tinha uma convicção do que era certo, e ele começou a se dissimular ali no meio dos irmãos. Nós, na igreja, também. Nós temos uma convicção. Essa convicção foi o Espírito Santo, por meio da palavra, que colocou em nós. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos ficar dissimulado. Não podemos ir para esse grupo, ou para aquele lado, ou para... Não, nós temos que ficar aonde nós entendemos que é o certo. Onde nós entendemos que está certo. Esse fato nos revela muitas vezes que nós somos forçados às vezes. Principalmente obreiros, pastores. O senhor tem uma longa vivência no evangelho, o senhor sabe. Somos forçados muitas vezes a mudar as nossas convicções. Tem muita gente que nos força a nós mudar o nosso entendimento sobre as coisas de Deus. Ainda mais nos dias que vivemos hoje, com essa internet, com essa mídia bombando dia e noite, cheio, repleto de ensinadores, que na verdade não ensinam, e estão levando pessoas para a perdição. Aleluia. Existem ainda bons ensinadores por aí, mas nós temos que ver bem.
Nós temos que ver bem. Então, isso revela muitas vezes que somos forçados a ir contra as nossas convicções bíblicas, não convicções humanas, convicções bíblicas. Aleluia. Eu vou falar uma coisa que às vezes alguém pode não aceitar ou não gostar. Existem até grupos na igreja, irmãos. Tem pessoas até que às vezes são influentes na igreja. Tem pessoas que às vezes querem usar até o altar da igreja. Aleluia. E querem muitas vezes forçar o pastor, forçar a administração da igreja, os obreiros, para tirar do nosso coração, da nossa mente, a convicção que nós temos das coisas de Deus. Que Deus guarde a igreja nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Nós estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. Existem ataques do inimigo contra a igreja. E o inimigo ataca assim, pastor. Aleluia. Não pensa que o inimigo vai entrar na porta da igreja com aquela cara feia que ele tem, assustando todo mundo. Não, ele entra assim, usando pessoas muitas vezes que estão aqui entre nós, com uma palavra mansa, delicada. Aleluia. Mas você e eu que temos convicção das coisas de Deus, não podemos nos dobrar. Não podemos nos dobrar. Glória a Deus. Pessoas que muitas vezes não se conformam, não sei porquê, com o ensino genuíno da palavra. O ensino da palavra de Deus, irmãos, é que confronta a nossa vida. Talvez você esteja sendo confrontado aqui. Você que não gosta de ouvir a verdade, que não gosta de ouvir um não. Vivemos num tempo fraco de pessoas mentalmente fracas, psicologicamente fracas. Qualquer coisa é um problema de depressão, é uma ansiedade, é uma situação que as pessoas estão vivendo hoje. Se você disser não para uma pessoa, é capaz dela ficar doente e passar uma semana chorando. Mas nós que temos o Espírito Santo e a palavra de Deus, nós sabemos que muitas vezes o não é melhor que o sim. Guarde essa palavra no teu coração, porque daqui uns dias mais você pode ouvir um não. Se você ouvir um não, você ore. Jesus, se tu me disseste não, é porque tu está me guardando de alguma coisa. É porque estou indo por um caminho errado e o Senhor não quer que eu vá por esse caminho. Não fique esperando que o céu se abra e você escute uma voz de lá de cima. Não. Você pode ouvir o pastor dizer não. Pode ouvir o presbítero dizer não, irmão, agora não. Vamos orar um pouco mais. Aleluia. Eu já ouvi não, irmãos. Umas quantas vezes eu ouvi não. E a hora que a gente ouve não, parece que dá uma dor, né? Eu custei um pouco entender, mas depois eu entendi. É Deus que está me ajudando, é Deus que está me dando um livramento. Às vezes nós somos apressados, às vezes nós estamos correndo atrás de alguma coisa, e não é por ali. E Deus usa a pessoa. Não. E a Bíblia diz que o nosso falar deve ser sim, sim, e não, não. Não podemos também ficar enganando as pessoas. Se nós sentirmos de dizer não, nós vamos dizer não. É como um filho que nós estamos em casa, eu tenho uma filha adolescente. Às vezes ela me diz, pai, eu digo não. Mas eu não digo não toda hora, às vezes eu digo sim. Dependendo da situação. Porque ela não sabe o perigo muitas vezes. E eu sei, e a mãe dela sabe. Assim é Deus conosco. Muitas vezes nós não sabemos o perigo. Deus está vendo lá na frente. Não. Quando Deus te disser não, quando o pastor te disser não, você não fique bravo, você não fique triste. Você glorifique a Deus. Aleluia. Eu quero dizer a todos os irmãos nesta noite,
permaneçam naquilo que foram ensinados. Aquilo que você tem convicção, que foi o Espírito Santo que colocou dentro de ti. Permaneça ali. Paulo disse para os Gálatas, capítulo 1 e verso 8. Ainda que venha, desça do céu um anjo. Ou nós mesmos, ele disse. Porque alguém pode se corromper e começar a pregar um outro evangelho. Como muitos por aí começaram bem, hoje já estão mal. Se for, pode ser até um anjo. Mas se for um outro evangelho que nós temos pregado, não aceite. É anátema, é maldição. Vamos guardar a revelação que recebemos de Deus. E ninguém perde nada, irmãos. Eu não sei o que Pedro pensava naquele momento, que ele ia perder a sua autoridade. Ele ia perder uma oportunidade da igreja. Eu não sei o que Pedro estava pensando naquele momento. Porque a revelação ele teve. A revelação ele teve. Versículo 13, nós já vamos encerrar. Versículo 13. A ênfase desse versículo diz que eles dissimulavam. Eu quero ler. E os outros judeus, os outros que estavam com Pedro, também dissimulavam com ele. De maneira que até Barnabé, olha o Barnabé, hein? Barnabé era um obreiro abençoado. Barnabé estava junto com Paulo. Não é? Pedro chegou lá, ele já foi, já indo para o lado de Pedro. Tem obreiro assim, irmãos. Que eles não têm uma firmeza. Não, pastor, eu vou ficar aqui. Respeito o senhor e tudo, mas eu vou ficar aqui. Nós temos que ficar onde Deus nos chamou. Temos que ser submissos aos nossos líderes. Agora, Barnabé também estava aqui. Esconder os próprios sentimentos, isso é dissimulação, é intenções. Aqui pega mais forte. Eu fui buscar no dicionário essa palavra que quer dizer fingimento, hipocrisia, falsidade. Eles estavam usando de falsidade com os judeus, com os gentios, novos cristãos. Aquelas pessoas eram cristãos novos. A recém-Paulo estava ganhando e ensinando eles. Eles mais velhos, mais firmes no evangelho, era para serem exemplo para aquelas pessoas. Mas estavam ali, se dissimulando, fingindo. Pedro e os demais judeus. E o apóstolo Paulo viu isso. Ele viu isso. Irmãos, Deus é contra a hipocrisia, contra o fingimento. Quando nós lemos a Bíblia, vocês vão ver, vocês que leem a Bíblia sabem, Jesus combatia os fariseus, os doutores da lei, porque eles eram hipócritas. Porque eles faziam coisas, mas eles pregavam e não faziam. Eram religiosos. Jesus dizia para eles: vocês estão tão bonitinhos aí, mas por dentro vocês estão arruinados, estão estragados. Da hipocrisia, falsidade. Que Deus nos guarde dessas coisas, irmãos. Que possamos ser obreiros, pessoas sinceras, uns com os outros e com a igreja de Cristo. E nós estamos diante de Deus que vê todas as coisas, que sabe de tudo, que prescruta o nosso entendimento, o nosso coração. É nos mínimos detalhes que Deus sabe. No Salmo 139 ele diz: eu sondo os teus pensamentos, o teu coração, tudo está diante de mim. A quem nós vamos enganar com a nossa dissimulação? A quem pensamos que vamos enganar com o nosso fingimento, com a nossa hipocrisia? Nós precisamos primeiramente agradar a Deus, primeiramente obedecer a sua palavra. Com todo respeito, estamos diante de uma submissão. A igreja foi organizada por Cristo, nós sabemos disso. Mas dissimulados não. Verdadeiros, sinceros. Glória ao nome do Senhor. Salmo de número 12, versículo 1 e 2. Salmo 12. Salva-nos, Senhor,
porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Versículo 2: cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado, ou em duplicidade. Assim estava Pedro, com o seu coração em duplicidade. Uma hora estava agradando, outra hora não. Uma hora estava desse lado, outra hora estava desse outro lado. Que nós não tenhamos nosso coração dobrado. Que nós não venhamos a usar de lisonjas. Nós temos que ser verdadeiros, irmãos. Sabe o que é lisonjas? Bajulação. O bajulador não é verdadeiro. Pastor, está uma bênção, continue assim, papai. Não é verdadeiro. Aleluia. E as pessoas fazem isso, irmãos, por algum interesse. Que Deus nos guarde dessas coisas. Que tenha misericórdia da minha vida e da vida de todos nós que estamos aqui. Aleluia. E para encerrar, versículo 14. Não andavam bem. Eu não vou ler esse versículo porque as horas chegaram ao final. O apóstolo Pedro, por medo da circuncisão, queria obrigar os cristãos gentios a viverem como judeus. Isso aqui é um erro muito grande. Eu entendo que essa é a parte mais errada do apóstolo Pedro, irmão Alberi. Ele queria obrigar as pessoas que agora estavam em liberdade em Cristo a ser colocados de novo debaixo do jugo. Faltou sabedoria e entendimento para o apóstolo Pedro nesse momento. Ele estava acostumado lá na roda dos judeus, estava achando que aquilo tudo era certo. Uma falta muito grande, distorcendo o ensino bíblico, ou querendo obrigar as pessoas a voltar ao judaísmo. Vamos ler o último texto e eu já vou encerrar. Mateus 5,19. Até eu vou pedir para algum obreiro ler para nós, por gentileza. Mateus 5,19. Amém. Obrigado, irmão. Devemos ensinar e cumprir nas mínimas coisas. Agora eu quero encerrar dizendo que com todo esse fato, esse episódio que houve, o apóstolo Pedro era um homem de Deus. Ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu. Isso está provado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14 e 15. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 15. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Pedro estava aqui enaltecendo o conhecimento, a sabedoria, e se humilhou. Ele reconheceu que o ensino de Paulo estava correto. Ele reconheceu. Então, meus irmãos, que nós também tenhamos essa mesma atitude. Nos guardar para não sermos repreendidos. Nos esforçar. Ninguém é perfeito. Mas se alguém nos repreender, vamos nos humilhar. O Pedro nos deu exemplo. Não importa o grau hierárquico que nós tenhamos na igreja. Se Deus falou conosco, vamos nos humilhar, vamos reconhecer o nosso erro e vamos acertar. Quero agradecer a oportunidade e entrego essas palavras em nome de Jesus.